Eu sou uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa. Sou uma pessoa. E esse mês é o mês do orgulho. E devo dizer que não sei se consigo ainda chegar e falar: eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Também podera, vivendo numa sociedade que diz a todo momento, que me questiona a todo momento a minha existência. Como que faz para conseguir construir um orgulho genuíno de ser quem eu sou? Você que está do lado daí, se identifica aqui com essa chamada? Assiste esse vídeo até o final porque a gente vai conversar sobre a construção desse orgulho genuíno, apesar dessas estruturas que ficam ali, né, corroendo as possibilidades. Mas espera, assiste esse vídeo até o final. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga, trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, com pessoas. E se você faz parte dessa comunidade, se você está questionando se você faz parte ou não, se você é um familiar, profissional da área, né, como eu, colegue, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. Quero te contar que toda segunda-feira, 9h30 da manhã, pontualmente, assim, nem quando eu tava doente, eu deixei de postar. Então, por favor, aqui, ó, se inscreva e, ó, me ajuda. Spread. Espalhar, compartilhar esse conteúdo, vamos conseguir, assim, reflorestar o imaginário que a gente tem sobre pessoas da bandeira branca, azul e rosa, sobre... Ok? E por que eu falo assim, Fê? Ai, por conta de uma censura que a gente tem aqui, gente. Chata, mas a gente dá driblada, porque é isso. Apesar das censuras, a gente insiste em resistir. Então, é sobre isso. Se você quiser saber como trabalhar comigo, o meu formulário de inscrição na minha lista de espera, que eu mesma vou entrar em contato com você, está aqui embaixo, DDD, não esquece, tá bom? Rede vizinha, se você não me segue, ó, aqui, ó, aqui, tá? E vamos lá, gente. Eu fiz questão de fazer um vídeo, mudei toda a minha programação, porque eu quis conversar, quis fazer um vídeo pensando na parada que vai ter aqui em São Paulo, uma das maiores paradas do mundo. Então, assim, a gente tem muita gente da comunidade do arco-íris aqui. Eu me lembro da primeira parada que eu vim e foi, assim, uma coisa muito... Nossa, foi tudo muito grande, né? Aquela pessoa de uma cidade super pequena, de Santos, que era aquilo, né, gente? Eu olhei tudo aquilo, eu olhei todo aquele arco-íris, eu me senti tão espelhada, eu me senti tão... que aquele pato feio que eu era, na verdade, era um cisne, e haviam vários cisnes ali, né? Então, eu quero chamar vocês para a gente conversar sobre a construção desse orgulho genuíno de ser quem nós somos, né? E eu acho que para a gente construir esse orgulho, gente, a gente precisa estar cada vez mais entendendo que existe uma forma de subjetivação que é oposta à nossa vida. O que é isso, gente? Ai, Fê, simplifica, muito complicado. Existe uma maneira, gente, de existência que é contrária à nossa sexo, à nossa identidade, que não seja normativa, tá? Então, tudo aquilo que não é normativo, existem formas e regulações muito acirradas para fazerem as pessoas se enquadrarem. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você é da bandeira branca, azul e rosa, ou se você está questionando se você é ou não, tá? Um livro que mudou a minha vida foi este livro, tá? Esta profissional, Sofia Faveiro, fiz algumas previsões com ela, ela é uma querida, uma mulher assim que eu admiro demais. Ela revolucionou, assim, eu até selecionei para o finalzinho uma parte do livro dela para vocês, porque ela faz a gente entender que existe uma maneira muito limpinha de viver, e essa maneira limpinha de viver é a hetero e a
cisgene. Então, tudo que tá fora é sujo, tudo que tá fora é desviado. E você vai dizer assim, mas Fernanda, você tá dizendo que eu sou sujo, você tá dizendo que eu sou desviado. O que é isso? Você, eu e todas as pessoas do arco-íris. E tudo aquilo que não é normativo. E aí você vai dizer assim, mas Fernanda, o que isso tem a ver com orgulho genuíno? Não tá boa, né? Tudo, gente, porque eu gostaria de virar para você e dizer assim que a construção desse orgulho, e lembra da palavra genuína, tá? Porque genuíno quer dizer que vem de dentro para fora, quer dizer que vem das vísceras quase, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Quer dizer que vem de dentro para fora, né, gente? Então, quando a gente persegue uma vida que tem a ver com aquilo que é colocado como uma norma, a gente fica tentando se encaixar, a gente fica tentando caber, né? Quem nunca tentou ser HT? Quem nunca tentou ser... Quem? Eu tentei. Eu tentei ser HT muito tempo na minha vida, né? E com todo respeito e consideração à tua história, quem sou eu, que dor é a minha, muitas vezes comparada à tua, né? Mas eu aqui num lugar de muita humildade, no lugar de uma pessoa que acompanha várias pessoas da bandeira branca, azul e rosa, eu devo dizer como deve ser muito mais difícil para você. Mas eu aqui me coloco a minha mão na sua dizendo assim, a gente nunca vai caber. A gente nunca vai caber. E é muito difícil, e eu acho que é mais difícil, né, a pessoa que escreve os textos para mim, pessoa queridíssima, que a gente está fazendo um trabalho muito bonito aqui, ela uma vez ela escreveu em um dos textos, ela disse assim, e é muito mais difícil você continuar querendo caber onde você não cabe, né? Então, caber onde você não cabe é você tentar calçar um número que o seu pé não cabe. É você, como eu, dormir numa cama que você não consegue, que você não cabe. Gente, eu tenho 1 metro e quase 1,80 m. E eu dormi numa cama, tipo, eu tenho esse tamanho quase a minha adolescência toda. Desde a minha adolescência. E a minha cama era menor do que eu. Então meu pé sempre ficava para fora. Isso para mim é muito simbólico, gente, porque eu, né, a sociedade, né, tentando fazer eu me enquadrar em algo que eu não caibo. Então, quando a gente está falando de orgulho genuíno, gente, é eu virando para você dizendo assim, eu sei que é muito difícil a gente ser diferente daquilo que é normativo, eu sei que é muito difícil você não atender às expectativas das pessoas que você ama, eu sei que é muito difícil você romper, eu sei que é muito difícil você, como uma paciente querida me diz, dar um salto de fé. Na verdade, foi um paciente querido. E eu sei que... E uma outra coisa também que eu falo bastante, né, que eu falei bastante para um paciente específico, é que o fato de sermos quem somos nos impulsiona para a gente ousar ser livre, assim como diz o filme do Ney Matogrosso, né? Porque a gente tem uma necessidade tão grande, muitas vezes, de nascer de novo, que a gente só precisa partir. Só que esse movimento, gente, quando a gente está falando assim de um orgulho genuíno, essa parte, né, de romper, essa parte de como despreciado, né? Essa falta de coragem para que a gente não tenha mais força para reproduzir a norma, isso é um processo. E o que eu quero te dizer é que às vezes você pode achar, falar assim, nossa, mas eu não tenho orgulho. As outras pessoas estão lá, né, na parada, tá todo mundo lá, né, dizendo e falando, né, do quanto ela se orgulha. Nossa, eu não tenho. Calma. Às vezes é um processo. Às vezes você pode tá, né, num processo de perder fé, né, naquilo que você achou que seria a tua vida inteira, né? E tem até uma outra parte, né, de um texto do Preciado que diz assim: desejo que eles que percam a fé no que os seus documentos dizem sobre vocês. Isso é muito forte, gente.
Porque os nossos documentos não dizem nada sobre nós. O documento que você escolher vai dizer muito sobre você. Mas ainda assim, é algo que você vai colocar, e se você um dia quiser repensar, você tem todo o direito do mundo. Então, o que eu quero que você esteja livre é para você poder usar o seu corpo do jeito que você quiser, é para você experimentar, é para você entrar em contato com o que essa fragilidade de estar fora do normativo nos coloca. Então, quando a gente está falando de algo que sai do limpinho, dessa normativa e dessa normativa, que é tudo que é normativo, né, gente? A gente sai do limpinho e a gente vai para algo que a Sofia coloca, né, que é esse sujo, mas dentro desse sujo reside muita fragilidade. E essa fragilidade é que é o ponto de virada, que é o ponto que a gente consegue entender que nessa fragilidade reside o teu orgulho, a tua coragem, onde você pode encontrar um ser destemido, mesmo que mínimo, em mínimos, né, em mínimas frações. Mas você pode ir construindo isso, né? Eu acho que é isso que a terapia faz aos poucos, né? A construção de um orgulho genuíno. Talvez você ainda pareça muito longe de você, mas eu acho que na medida em que as pessoas vão começando a virar essa chave, sabe? Sair dessa caixa que não cabe, que tu não vai caber nunca, que eu não vou caber nunca, que ninguém dos nossos vai caber. Que ninguém vai caber. A gente nunca vai caber. Eu lamento, porque talvez eu não sei aonde essa palavra vai chegar até você. Talvez você precisasse, em alguns momentos, caber muito. Eu precisei, em muitos momentos, caber. Mas hoje eu entendo que foi o melhor que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui te falando isso. E eu sei o quanto isso é importante para muitas pessoas estarem ouvindo. Entende? Então, tem coisas que a gente só vai saber lá na frente. E talvez se você ver esse vídeo lá pra frente, você, putz, eu vou entender. É isso que acontece às vezes com alguns pacientes. Eles mandam mensagens, tipo, depois de anos dos nossos trabalhos. Então, eu quero deixar isso pra você. Como que a gente faz para construir um orgulho genuíno? A gente vai saindo desse limpo, a gente vai se sujando um pouco, a gente vai entrando nessa fragilidade de sermos algo diferente do que o sistema preveu para nós. Ok? Bom, eu quero... Bom, acho que eu vou ler esse negócio do Preciado para vocês, gente. Ó, desejo que lhes faltem coragem, desejo que vocês não tenham mais forças para reproduzir a norma, que não tenham mais energia para fabricar a identidade, que percam a fé no que os seus documentos dizem sobre você e, mais uma vez, perdida toda a sua coragem, frouxos de alegria, eu desejo que vocês inventem um modo de usar para os seus corpos. Porque eu os amo. E porque eu os amo, desejo os fracos e desprezíveis. Pois é pela fragilidade que a revolução opera. Isso aqui é do Preciado, tá? E aí eu vou terminar com a Sofia, porque ela é diva para mim. Reescrever a transexual na cultura não é apenas deixá-la de vê-la como adoecimento, mas aprender, interessar-se ativamente, circular os saberes como modos de transcrição de um acontecimento. Fomos e permanecendo sendo convocadas ao desempenho de um gênero. E isso, grande parte, grande parte das vezes se dá pelas vias mais letais. Estou com a artista, cantora intelectual J. Mansaba. Quando ela propõe estarmos nos sonhos, nos pesadelos, no campo onírico, no pensamento, lazarando a visão, o olfato, o toque, o modo como uma vida é colocada em exercício. É para isso que nos serve o transfeminismo. Não para incluir, mas para intervir, para infeccionar as identidades e travestis.
intervém no modo como incorporamos a uma palavra. Normal, patológico, saudável, adoecido, desejado, indesejável, familiar, estranho, natureza, cultura, cidadão, marginal, bênção, maldição, limpeza, sujeira. Paradoxalmente, a sujeira é a importância de que a permaneça, de certo modo, fora dos sentidos. Não precisamos aprender a Contudo, isso sim, fortalecer o corpo para que consiga enfrentar a apreensão de teias institucionais normativas. Se hétero, brancas e magras. Ok, gente? Acho que é isso. Sofia Faveiro. Difícil, mas importantíssimo. Coloquem aqui na descrição o que vocês acharam. Esse vídeo foi um pouco diferente dos outros, porque eu acho que para a gente construir um orgulho genuíno, a gente precisa colocar a mão em algumas feridas nossas. E é isso que eu vim fazer aqui, é isso que eu faço com alguns pacientes. Em alguns momentos, tem outros que eu sou muito boazinha, muito lúdica. E tudo que eu faço é com muito amor. Então, espero que o meu vídeo chegue num lugar de amor, respeito incondicional à sua jornada, mas que também te provoque a sair do confortável, que às vezes é bem desconfortável. Um beijo e até o próximo vídeo.